Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 28ª reunião ordinária deste terceiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Nivaldo Bogo para que faça a leitura do artigo 82 do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, artigo 82. Para a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ação pertinentes. Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridades públicas ou agentes de pessoa jurídica, no exercício de atribuições de poder público, que lesem direito líquido e certo previsto nesta lei, caberá ação mandamental que se regerá pelas normas da lei do mandado de segurança. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 27ª reunião ordinária foi enviada a todos e, sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 27ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 27ª reunião ordinária e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 27ª reunião ordinária. Solicito ao secretário desta Casa, vereador Peter Alexandre Knoebila, para que faça a leitura do expediente. Ofício número 41 de 2015, Diese Gapri, encaminha projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente em anexo, encaminhamos os projetos de lei número 364 de 2015 e 365 de 2015, com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Fernando Turic, prefeito municipal. Projeto de Lei 364/2015 do Executivo Municipal altera dispositivos da Lei nº 1960, de 24 de setembro de 2007, que dispõe sobre a remuneração dos conselheiros tutelares. Projeto de Lei número 365, de 2015, do Executivo Municipal, altera a Lei número 56, de 18 de maio de 2001, que cria a Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul e dá outras providências. Ofício número 542, de 2015, do GAPRE, senhor presidente, acusamos o recebimento das indicações da Câmara números 1243, 1244, 1245, 1246, 1247 e 1248 de 2015, as moções números 290 e 292 de 2015, documentos oriundos desta Casa de Leis. Informamos que os mesmos serão encaminhados às devidas secretarias para providências cabíveis. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 543 de 2015 do GAPRE, senhor presidente, em resposta ao requerimento de informação 202 de 2015, encaminhado pelo vereador Claudiomar Votroba, encaminho o anexo documento da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício número 548 de 2015 do GAPRE, senhor presidente, acusamos o recebimento das indicações da Câmara números 1249, 1250, 1251 e 1252 de 2015, moções 294 e 295, documentos oriundos desta Casa de Leis. Informamos que os mesmos serão encaminhados às devidas secretarias para as providências cabíveis. Atenciosamente, Fernando Turic, prefeito municipal. Moção número 300/15, Josias Terres e José Hermínio Grem. Moção de apelo ao deputado federal Marco Tebaldi, pelo apoio político junto ao governador do Estado de Santa Catarina, senhor Raimundo Colombo, através da Secretaria de Estado da Educação, assim como a disponibilização de verbas parlamentares direcionadas exclusivamente à conclusão das obras do Centro de Eventos da Escola de Ensino Médio Professor Roberto Grant em nosso município. Moção número 301/15, Josias Terres e José Hermínio Grem. Moção de apelo ao senador Paulo Bauer, pelo apoio político junto ao governador do Estado de Santa Catarina, senhor Raimundo Colombo,
através da Secretaria de Estado da Educação, assim como a disponibilização de verbas parlamentares direcionadas exclusivamente à conclusão das obras do Centro de Eventos da Escola de Ensino Médio Professor Roberto Grant em nosso município. Requerimento de informação 216/15, Márcio Drevik, ao Executivo Municipal, com cópias às Secretarias de Administração e de Planejamento, requerendo informações sobre o projeto da Capela Mortuária do bairro Lençol. Indicação número 1259/15, Edmar Geraldo Salomão, solicitando estudos técnicos a fim de viabilizar a instalação de uma faixa elevada de pedestres e reparos no asfalto na rua José Rickel, no bairro Serra Alta, bem como a instalação de passeios na rua Carlos Rickel, no bairro 25 de Julho, e o patrulhamento e ensaiamento da rua Abraham Pedro Armes, no bairro Progresso. Indicação 1260/15, Josias Terres, sugerindo a restauração e pintura das faixas de pedestres, bem como a limpeza e pintura dos meios-fios existentes na rua Iracema, no bairro Cruzeiro. Indicação número 1261/15, Josias Terres, sugerindo a urgente instalação de iluminação pública no trecho final da rua Monte Castelo, no bairro Cruzeiro. Indicação 1262/15, Josias Terres, sugerindo a realização de reparos na Estrada Cruzeiro, no trecho compreendido entre o estabelecimento denominado Rodoposto até a Igreja Assembleia de Deus. Indicação 1263/15, Cláudio Marvotroba, solicitando a instalação de boca de lobo na rua Alice Amália Resler Telman, próximo ao número 51, no bairro Serra Alta. Indicação 1264/15, Cláudio Marvotroba, solicitando a manutenção e revitalização no campo de futebol de areia, localizado no Parque Residencial Alpestre, próximo ao posto de saúde, no bairro Lençol. Indicação 1265/15, César Augusto Acorce de Godoy, para que façam a manutenção da rua Moema, no bairro Cruzeiro. Indicação 1266/15, César Augusto Acorce de Godoy, para que seja implantada uma faixa elevada nas proximidades da Unimed, na Avenida Dom Pedro II, no centro. Indicação 1267/15, César Augusto Acorce de Godoy, para que seja colocada iluminação pública na Estrada Dona Francisca, no trecho próximo ao portão da Seta Embalagens. Ofício número 03 de 2015 da Fundação Cidadania, à Câmara Municipal de São Bento do Sul. Senhor presidente, a Fundação Cidadania, situada à rua Augusto Klimek, 560, Centro, vem respeitosamente solicitar certificado de regularidade de entidade pública, uma vez que presta relativos serviços à comunidade de São Bento do Sul. Sem mais para o momento, nosso muito obrigado, atenciosamente, Carlos Aloysio Gertler, presidente da Fundação Cidadania. Obrigado, secretário. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei 364, 365, todos do Executivo Municipal. Encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento e Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, a prestação de contas da Fundação Cidadania. Coloco em discussão única e votação a moção de número 300/2015, de autoria dos vereadores Josias Terres e do vereador José Hermínio Green. Estão em discussão. Com a palavra o vereador, um dos autores da moção, vereador Josias Terres. Senhor presidente, senhores vereadores, a moção ela tem a finalidade de pedir apoio político ao deputado Tebaldi e também uma verba parlamentar. O deputado Tebaldi foi um dos secretários de Educação na época, onde ele visitou o Roberto Grande, onde ele estava concluído já a obra, e ele, naquele momento, ele autorizou a conclusão total da obra, despachando do gabinete dele uma autorização, e nesse momento, ali dali uns 2 semanas, trocou o secretário de Educação. E daí entrou o seu Deschamps lá, e ele começou a rever no estado todo as
autorizações do secretário anterior e cancelou ali do Roberto Grande. Então, se fosse acatado naquele momento o despacho do secretário Tebaldi, naquele momento ele teria sido concluído. Então, por isso de estar pedindo ao deputado esse apoio político junto ao governo do Estado e até mesmo uma verba parlamentar, se por acaso tiver nesse momento. Então, seria isso. A gente já iniciou, e eu agradeço ao vereador Green, que está dando esse apoio junto ao PSDB, que eu possa encaminhar em Brasília ao deputado Tebaldi. Continua a discussão com a palavra o vereador José Hermínio Green. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Até no sábado a gente teve convenção em Florianópolis, conversamos com o deputado federal Tebaldi e com o senador Paulo Bauer. Eles se colocaram à disposição lá no gabinete deles para atendê-lo, vão receber para ver o que pode ser feito através dessa moção. Então, eles já se colocaram à disposição para receber o documento e encaminhar para que o governo tome uma atitude um pouco mais responsável, né, perante aquele investimento ali. Então, eles já se colocaram à disposição que vão atender o vereador lá em Brasília. E me coloca à disposição, né, se for preciso mais alguma coisa. Continua a discussão. Eu vou cumprimentar os dois vereadores, autores da moção, e dizer que somos totalmente favoráveis à moção e até uma maneira de dizer assim, do nosso descontentamento em relação à atenção que é dada a essa questão da solicitação que os senhores estão fazendo. Porque esse centro de eventos aí já a novela é tão comprida, né, vereador Josias? É tão comprida que me faz recordar na época que construíram a Belém Brasília, né, comprida e mal feita, né? Então, é lamentável, vamos dizer, que os vereadores tenham que pedir. Se fosse uma coisa aí de outro mundo, fosse né, pouco dinheiro, inclusive já estava na boca do caixa para ser despachado, trocou-se o secretário e o outro já cortou, né? Então, eu acho importante o apoio e a solicitação dos senhores, porque ganha a educação de São Bento, ganha o estabelecimento de ensino. Eu acho que quero cumprimentar os dois vereadores pela moção. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito, senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 300/2015, de autoria dos vereadores Josias Terres e José Hermínio Green. Em discussão única e votação, a moção de número 301/2015, também de autoria dos vereadores Josias Terres e José Hermínio Green. Com a palavra, um dos vereadores autores da moção, vereador Josias Terres. Senhor presidente, senhores vereadores, essa moção é para o senador Paulo Bauer. Ele também, na época, quem iniciou essa obra foi o senador Paulo Bauer. Ele era secretário de Educação na época do governador Colombo. Eu, como vereador, eu fiz um pedido, através do deputado Darcy de Matos. A gente sentou junto com o senador Paulo Bauer, secretário de Educação na época, e ele autorizou o início da obra. Toda aquela primeira parte que está lá foi da época do senador Paulo Bauer. Essas duas pessoas, por isso está sendo encaminhada a eles, porque, na verdade, foram eles que autorizaram, mandaram verba, no momento que o PSDB era secretário de Educação. Então, a intenção das duas moções ali não é só se dirigir a eles. Eles, por ser deputado, eles terem participado. Mas eu também fui até o prefeito nessa semana, conversei com ele, pedi o apoio dele em relação ali ao centro de eventos. Na parte da prefeitura está tudo certo, não tem mais problema de estacionamento que tinha no projeto. Pedi a ele para interceder junto à SDR. E na semana que vem eu quero entrar em contato lá com o gabinete do governador, com o secretário de Educação, com os deputados estaduais Darcy de Matos e Silvio Drevik, e os deputados federais. Eu vou procurar lá os do PSD, do PMDB e do PSDB lá em Brasília, tentar montar uma força positiva, uma força política positiva,
para que todas essas pessoas pedindo ao mesmo tempo, talvez a gente consiga acelerar a liberação dos recursos. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continue a discussão. Eu também quero colocar em relação à direção dessa moção ao Paulo Bauer. Paulo Bauer é um senador que sempre esteve envolvido com a educação. Inclusive, a primeira vez que ele foi secretário de Educação foi na gestão do saudoso ex-governador de Santa Catarina, Wilson Clanibin. Paulo Bauer era o secretário de Educação. Ele está bastante envolvido e eu tenho certeza que ele vai dar uma atenção especial em relação a isso aí. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Kloiber. Senhor presidente, só para cumprimentar os dois vereadores pela moção, pelas duas moções, a 300 e a 301, que têm o mesmo teor, estão direcionadas a autoridades diferentes. O vereador Josias falou sobre a dificuldade, algum entrave que havia por conta das vagas de estacionamento. Há um mês atrás, mais ou menos, eu estive em Joinville, passei pela Munesc para ver alguma coisa das obras que estavam em trâmite lá, os projetos que estavam em trâmite na Munesc, e a Leonora me passou justamente essa questão, que eles estavam trabalhando a adequação do... Perguntei para ela do Roberto Grant como é que estava, estavam trabalhando a adequação para cumprir a legislação municipal com relação às vagas de estacionamento. Fico feliz por ter já conseguido solucionar essa situação, que já resolveram esse entrave. E eu só espero, nós já estamos aí tratando há tanto tempo dessa questão, o senhor está até mais tempo do que a gente, né? Porque ela vai bem além da nossa legislatura, dessa legislatura. Espero que agora a gente tratou a nível de SDR, a gente tratou a nível de governo estadual, agora vamos à Câmara e ao Senado, e eu espero não precisar chegar à presidência da República, né, para conseguir resolver essa questão. Quero crer que não seja essa a questão, e tomara que nós estejamos finalmente concretizando essa situação, mas mais uma vez parabéns aos senhores pela iniciativa de estarem buscando justamente esses autores, né? Eu entendi que a questão é o fato deles serem autores do processo, e como autores e atores já que deram a sua contribuição, talvez tenham alguma vontade a mais para fazer o negócio andar. Então, parabéns aos senhores pela colocação. Continua a discussão. Com a palavra o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, eu apenas endossando as palavras que aqui já foram ditas, cumprimentando o vereador Josias, só mencionava com o vereador Márcio Dreve, que embora seja bem óbvio o que eu vou dizer, o quão absurdo é essa demora na conclusão disso ali. É um negócio que ela foge à razoabilidade da pessoa comum, porque o vereador Josias terminou o mandato em 31 de dezembro de 2012. Nós estamos já em 2015, já são então 2 anos e meio que a Excelência afastou, vamos dizer assim. E tem que voltar para pedir a mesma coisa que começou lá atrás. É um negócio gigantesco, do mesmo governo, independente dos partidos que ali estão, ou que perderam, que ganharam, isso não vem ao caso agora, eu acredito. Mas o quão absurdo é essa demora, vereador Josias, é um negócio inconcebível. E eu quero endossar uma coisa que é, no mínimo, curiosa. Na sessão da semana passada, Vossa Excelência explicou por que estaria indo a Brasília. Por que não faz o pedido aqui, por que não vai ali tomar um café, encontra com o cara ali e pede. Talvez Vossa Excelência não se lembre, talvez se lembre, nós estivemos na chácara do deputado Darcy de Matos, uma oportunidade, que era uma confraternização de fim de ano. Vossa Excelência era vereador saindo e eu tinha acabado de ser eleito, então estávamos lá. E aí o deputado Darcy de Matos estava saindo, e eu lembro muito bem que o vereador Josias o chamou e disse: deputado, pelo amor de Deus, me ajude com aquele negócio, mais ou menos isso. Aí o deputado Darcy falou assim: tá, a gente já conversa, só um minutinho, virou e saiu. Então tem que ir para Brasília mesmo, tem que ir para onde for, porque infelizmente eu estava do teu lado quando isso aconteceu. Não sei se Vossa Excelência vai se lembrar. Mas te cumprimentar e só demonstrar indignação, que não tem qualquer justificativa para demorar tanto tempo assim. Obrigado. Continua a discussão, com a palavra o vereador Josias Terras. Para complementar, senhor presidente. Então, eu lembro ali, vereador Godoy, além do deputado Darcy, que eu conversei, também conversei naquele dia com o governador, ele estava lá, chamei ele num cantinho, conversei, e na hora, não, tudo bem, vamos terminar, vamos fazer, tal, aquelas conversas assim, e passou. Então, é por isso que eu prefiro, às vezes, ir até o gabinete, levar alguma coisa por escrito e entregar, ou protocolar,
que fica alguma coisa oficial. Quando você encontra a pessoa na rua ou em algum lugar assim, tipo uma festa, a pessoa até te escuta, mas dali 2 minutos ela já esqueceu de você. Então, a obra do Roberto Grande, ela é uma novela, não sei o porquê, que não terminou até hoje, passou por várias pessoas, vários secretários. Espero que ela se conclua agora ainda, nesse mandato agora de governador, não deixe para o próximo governador ainda. Muito obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 301, de autoria dos vereadores Josias Terres e José Hermínio Grim. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 216/2015, de autoria do vereador Márcio Dreve, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de pedir a aprovação deste requerimento referente a, já existe uma promessa de um bom tempo, já que seria construída uma capela mortuária lá no bairro Lençol. Então, os moradores estão muito ansiosos para saber como é que anda esse projeto. Então, para isso, estou fazendo um requerimento de informação, para ver se já existe um projeto, se tem o recurso já garantido, e lá também, principalmente, a questão do local onde vai ser construído, que existe bastante dúvida, bastante questionamentos, e muitos comentários de um lado, outro vai ser construído do outro. Então, para que seja esclarecida essas dúvidas da comunidade lá, eu gostaria que fosse aprovado esse requerimento, para esclarecer as dúvidas daquela comunidade. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 216/2015, de autoria do vereador Márcio Dreve. Solicito ao secretário dessa casa para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas nas prestações de contas do ano de 2014 da Associação de Turismo Rural Estrada Imperial Dona Francisca. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, a Comissão de Cultura, de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, vem propor ao plenário desta Casa de Leis a aprovação dos relatórios do ano de 2014, bem como solicitar que seja fornecida a certidão de regularidade à Associação de Turismo Rural Estrada Imperial Dona Francisca. Está em discussão única a prestação de contas da Associação de Turismo Rural Estrada Imperial Dona Francisca. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Kneuber. Senhor presidente, demais vereadores, só por uma questão didática, né, para que a gente possa apresentar às pessoas que aqui estão e aos internautas que talvez estejam assistindo pela primeira vez ou presentes aqui pela primeira vez, do que se trata esse tipo de documento. As entidades municipais, elas precisam, por questões de recebimento de verbas, por parte do Executivo e também por outras situações legais, uma certidão de utilidade pública municipal. Para que essa certidão seja fornecida, tem que ser cumprida uma série de requisitos, entre eles a prestação de contas acerca das verbas recebidas no ano anterior e, se não recebeu verba, acerca da sua situação como um todo. Então, essa prestação de contas é encaminhada para a Câmara de Vereadores, nós analisamos na Comissão de Finanças, Contas e Orçamento e na Comissão de Educação, Cultura e Turismo, dependendo do tipo, da modalidade de entidade de que nós estamos falando, vai para outras comissões. E a partir do momento em que essas contas são aprovadas, é possível aos vereadores aprovarem por votação a recomendação, ou então renovarem o certificado de utilidade pública, a certidão de utilidade pública para essas entidades. Foi o que aconteceu agora. A Associação Estrada Imperial Dona Francisca encaminhou seus documentos, foi analisado pelas comissões, as comissões sugerem ao plenário que aprovem as suas contas, por estarem em ordem, e também que conceda
que seja concedida a certidão de utilidade pública municipal para esta entidade. Então, desde já, presidente, me coloco favorável pela aprovação das contas e também pela renovação da certidão de utilidade pública à entidade. Continue a discussão. Eu vou fazer uma pequena colocação em relação a... Anteriormente eu fiquei pensando se eu vou pedir a retirada dessa... para não fornecer agora, esperar um envio, porque nós aprovamos a verba, vereador Fernando Malon, para a realização da última espoma, certo? E em aprovar a verba, passando por aqui o projeto, eu tenho comigo sempre, inclusive quando exercia o cargo de secretário de Agricultura, eu fazia questão de, dentro daquilo que preceitua a lei, os 30 dias, de fazer a prestação de conta, tanto para o Executivo como para o Legislativo. E sempre enviei todas as prestações de contas da festa, com despesa daqui, despesa de lá, de acordo com, inclusive, o orçamento. Os senhores devem estar lembrados de que, quando aqui estiveram membros da Secretaria de Agricultura, de Turismo, que realizaram a festa da Expoama, eles se comprometeram não, a Câmara teria o direito de receber a prestação de contas, porque num item, o que me chamou a atenção foi justamente, chamou a atenção porque eles trouxeram, o vereador Nivaldo Bogo deve estar lembrado, foi colocado de que teria o rodeio country na programação. E esse rodeio country não aconteceu. Não tem problema, não aconteceu. A única coisa que eu gostaria de ter recebido aqui, eu tenho certeza que os demais vereadores também gostariam, de ter recebido as devidas explicações pela não vinda do rodeio country, pela não realização do rodeio country. Porque eu até tinha dito na época que um rodeio country, que assim, tipo aquele que o Manuelão faz, é caríssimo aquilo lá. Então, eles não estavam dentro dessa faixa desse tipo de rodeio, mas iam realizar um rodeio country, e esse acabou não sendo realizado. E também não veio a prestação de conta para cá para explicar quanto foi gasto aqui, quanto foi gasto ali. E eu acho que a Câmara tem esse direito de receber, porque é ela que aprova essa verba para a realização. Tanto é que numa dessas festas houve, inclusive, a participação e a colaboração de um empresário, né, que também ajudou uma parte, mas foi na anterior, na última não, na anterior. Né. A última nós não recebemos a prestação. Eu, pelo menos como secretário, enviei sempre todas para cá. Mas somos favoráveis à prestação de contas, não tem problema nenhum. Só que gostaríamos de que alguém lá se ativesse a esse problema e talvez ainda poderia nos enviar, até para... Porque vai ter outra Expoama esse ano, não vai ter? Então, fica um pouco complicado se aprova, a Câmara de Vereadores aprova, de repente as pessoas te questionam na rua sobre como é que foram os gastos, como é que tudo certo. Se não tem nenhum documento na mão para poder explicar, fica meio estranho. O senhor me permite uma parte, presidente? Eu lhe concedo a palavra, pois não. Eu concordo com o senhor no que diz respeito ao envio a esta casa de informações detalhadas, inclusive pela Secretaria de Turismo e de Agricultura e também pela Associação Dona Francisca, né? Mas a realização da Expoama, ela foi colocada no balanço, foi colocada então a aprovação das contas, elas podem passar independente desse detalhamento, né? Porque cumpre aquilo que preconiza a lei no que diz respeito então eu sugiro que a gente aprove, faça a aprovação, faça inclusive a renovação de regularidade de utilidade pública, e que a gente solicite, e aí eu já vou envolver o líder de governo, que solicite para que a Secretaria de Turismo mande para a gente as razões pelas quais o cronograma de atividades da Expoama foi diferente daquele que foi apresentado aqui nesta casa
quando da aprovação do envio de verbas. Então, mas independentemente disso, que a gente possa fazer a aprovação das contas, porque elas estão legais. É uma questão de mérito de algum processo que está acontecendo aqui. Continua a discussão com a palavra, vereador Fernando Malão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo com a manifestação do vereador Peter Knoibler. De fato, a aprovação da prestação de contas independe dessas justificativas. Estão prestadas as contas da festa do ano passado. De fato, não há por que se segurar uma eventual discussão e aprovação dessas contas. Com relação a essas dúvidas do vereador Edmar Salomão, eu posso trazer isso e até oficialmente. Já adianto, porque eu questionei ano passado, que eu estava presente na apresentação do projeto, na sala da presidência no passado, e depois não aconteceu. Eu perguntei por que não aconteceu. Eles disseram que, na última hora, a empresa que seria contratada não pôde vir por questões deles e não foi possível contratar esta empresa. E por isso que não foi possível fazer o rodeio country. Foi essa a única justificativa. Mas isso foi o que eles me passaram, mas eu vou pedir que eles tragam essas informações oficialmente, até porque vai ter Expoama esse ano de novo. Eu não sei se este ano eles vão fazer com repasse para a associação ou vão fazer direto pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo. Eu acho que eu conversei esses dias com um dos integrantes, me parece que eles querem fazer direto sem repasse, ou seja, com licitações, essas coisas todas. Estou falando mais ou menos isso, mas isso independe disso. A dúvida que Vossa Excelência tem, todo mundo tem. Eu sei dessa resposta que foi me dada logo depois da festa. Eu questionei, por que não veio? Mas, fora isso, eu peço que Vossa Excelência coloquem para votação a prestação de contas. Só fazendo uma colocação, vereador Fernando Malão. Nesse ano ainda não há necessidade, por exemplo, de administrar diretamente. Mas no ano que vem, aí, quando da realização da Expoama, não poderá haver o repasse. Nós passamos por isso também. Nós fizemos, no ano da eleição, nós fizemos direto, não pudemos fazer o repasse, nós tivemos que administrar diretamente a negócio. Foi bastante complicado, mas fizemos. Me permita a parte. Eu acho o seguinte, se não for feito esse ano com repasse, ano que vem não pode ser feito. Porque não se pode fazer nenhum repasse no eleitoral se não foi feito no ano anterior. Então, se houver repasse este ano, estou falando hipoteticamente, ano que vem poderá ter repasse para a mesma finalidade. Se a prefeitura decidir por fazer direto sem repasse, ano que vem, se for feito Expoama, terá que ser feito direto sem repasse. Porque a vedação é não poder dar repasses para ações que não foram contempladas no exercício anterior. É isso, só esse esclarecimento. Inclusive com alterações de valores, não poderão ser feitas. Exatamente. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. Eu solicito aos senhores vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as contas e orçamento da Associação de Turismo Rural Estrada Imperial Dona Francisca. Palavra livre. Estão inscritos na palavra livre 5 vereadores. Podemos dar aí 10 minutos para cada vereador. Eu solicito ao secretário Peter Alexandre Knoibler que faça sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra livre. Vereador José Hermínio Grim, Vossa Excelência, vereador, líder do PSDB nessa Casa de Leis, tem o tempo de até 10 minutos.